O Poder do Mito, Episódio 1, A Saga do Herói, vídeo documentário do Grupo 1. Joseph Campbell foi uma das maiores autoridades da mitologia e viveu até o ano de 1987. Ele ficou conhecido por seus 20 livros, e sua última obra foi Aulas Históricas em Mitologia Mundial. Nesse livro, ele tenta unificar seu conhecimento espiritual e intelectual. Segundo Campbell, a mitologia é a canção do universo, que rege o mundo e está enraizada em nosso subconsciente. Sua obra mais conhecida foi O Herói de Mil Faces, onde ele explica o motivo da existência de um padrão de histórias que possuem um herói em diferentes culturas e épocas. Ele esclarece que isso acontece pois é o que vale a pena ser escrito, ou seja, a história de alguém que deu a sua vida por algo maior que si mesmo. Campbell dizia que existem dois tipos de proezas heróicas: aquela que se caracteriza como uma proeza física, quando o herói realiza um ato de heroísmo, e aquela que é considerada como uma proeza espiritual, onde o indivíduo passa pelo ciclo do herói, no qual ele vai para um plano sobrenatural, amadurece e volta à realidade com um aprendizado, o qual compartilha com os outros. Todas as jornadas têm uma base em comum. O herói abandona um estado de dependência e assume um estado de responsabilidade e autonomia. Isso acontece a todos nós quando deixamos a infância e temos que estar na vida adulta. Todos os mitos tratam de uma transformação da consciência, pois é preciso que o personagem em questão deixe de pensar em si mesmo e coloque as necessidades dos outros acima das suas. E é isso que acontece nas dificuldades que o herói tem que passar no meio de sua jornada. Ele precisa pensar nos outros antes de si mesmo. Otto Rank, um psicanalista renomado, considera que o bebê, ao passar pela experiência da gestação e do nascimento, é um herói, assim como sua mãe ao concebê-lo, pois ambos passam por grandes transformações. Campbell divide os heróis em 3 tipos: o que passa por uma jornada inconsciente, em que o herói de repente se vê em uma aventura; o que realiza uma jornada por iniciativa, quando o herói resolve partir por vontade própria; e o que passa por uma jornada forçada, aquela que o herói é colocado na aventura contra a própria vontade. Os heroísmos variam por cultura? Joseph explica que o que os diferencia é o grau de ação e o de iluminação. Para ele, os heróis evoluem junto com a cultura. Porém, podemos observar semelhanças entre os mitos das diferentes sociedades. Campbell cita as semelhanças entre Cristo e Buda. Os dois passaram por 3 tentações e escolheram seus seguidores. Joseph Campbell diz que a consciência acha que manda em nós, mas ela deve se submeter e servir à natureza do corpo humano. Assim, ele nos mostra que às vezes devemos seguir o emocional e não nos deixarmos tomar totalmente pela razão. Ele explica que os mitos têm o poder de conectar o emocional, o que nunca será descoberto, e a razão, tudo o que conhecemos. Campbell fala de um tal sistema, o qual te devora e tira sua natureza humana, o seu emocional. Ele demonstra que os vilões das histórias se deixam tomar por esse sistema, sendo dominados pela consciência, assim vivendo em função do intelectual. Mas podemos escolher usar o sistema para realizar objetivos humanos, só não podemos nos deixar tomar por ele. Mas afinal, como não permitir que o sistema nos domine? Segundo Joseph, o único jeito é não ceder. Assim como no livro O Herói de Mil Faces, nós não podemos mudar o sistema, mas sim vivê-lo de forma mais humana. Quando a pessoa é tomada por este poder, ela se retira do próprio centro e leva uma vida programada automática. A alma criativa é independente e não segue regras. É a nossa parte humana. É com ela que criamos os mitos, usamos a criatividade para expressar a verdade, que não pode ser captada de outra maneira. Para Joseph, muitas vezes não temos a capacidade de permanecer em certo patamar de superioridade, pois dependendo do nosso estilo de vida, despertamos nosso verdadeiro caráter. Um exemplo de quando isso ocorre é em uma história dos índios, onde há uma garota muito agradável que sempre recusa seus pretendentes. Mas um dia, a Índia estava recolhendo lenha longe de sua casa e cai em uma escuridão, diferente da escuridão da noite. Então, ela acaba abrigada por ali mesmo, esperando a escuridão passar. Após anoitecer, vem um rapaz muito bonito que fala que irá se casar com ela, e a Índia o aceita. Eles se casam e ela passa a morar com ele.
Mas, na história, quando ele sai para caçar, ele volta como cobra, fazendo uma analogia que nem tudo é perfeito, mesmo ele sendo lindo e poderoso, pois poder também significa perigo. Então ela decide fugir e entra na floresta. Logo, ela encontra com o Senhor. Ele a explica que ele é um tipo de mágico e que, além de ser poderoso, também é extremamente perigoso. E a explica que ela tem que pegar o coração dele, que não está em sua alma. Assim que ela resgata o coração de seu marido, percebe que a serpente começa a persegui-lo. E o idoso lhe diz que irá ajudá-la a sair da água, que ela nem tinha reparado que estava. Para Campbell, a água em que ela se encontra significa inconsciência, e que a moça passou para um reino transcendente, sendo puxada pelas forças do mal, e que graças a esse senhor, ela está sendo salva pelos poderes superiores. Mostrando que a moça se colocou em uma posição de superioridade ao se casar com um índio que era mágico. Mas ela não conseguiu se manter nesse patamar, pois ele também era perigoso. Mostrando o limite entre aquilo que pode ser conhecido e o que não pode, pois é um mistério que transcende a humanidade. Na mitologia, o dragão europeu representa a cobiça. Ele é responsável por guardar coisas que ele não usa, como mulheres virgens, ouro, e atém-se ao próprio ego e acaba ficando sozinho. Campbell traz uma reflexão onde o dragão europeu está presente nas pessoas. Ele representa o ego que nos limita a viver, pensando somente nas nossas vontades e crenças. Portanto, devemos nos libertar do dragão para assim ter relações mais amplas. Para matar o dragão, Joseph explica que devemos buscar a nossa felicidade e não ter medo de segui-la. Assim estaremos nos libertando de todo o ego que nos prende. Mas se matando o dragão, nós nos salvamos? Onde está a relação com o heroísmo da mitologia, em que o herói salva o mundo e não a si mesmo? Campbell afirma que ao salvarmos nós mesmos, em busca de nossa felicidade, nos tornamos seres cheios de vitalidade e acabamos tendo influência vitalizadora no mundo. Ou seja, sendo felizes, salvamos o mundo, pois o influenciamos de forma positiva. Campbell também lembra que não precisamos fazer nossa jornada sozinhos, podemos e devemos ter ajuda, mas se vamos conseguir ou não matar o dragão depende somente de nós. Como a mitologia busca por um lugar de repouso, como isso se enquadra na jornada do herói? Segundo Campbell, todos nós procuramos um lugar para repousar. Os cristãos procuram a paz eterna, os chineses procuram a nirvana. Porém, o lugar de repouso está em nós mesmos. O lugar de repouso é um estado mental em que nós estamos em paz e não somos afetados por nossos desejos, medos ou obrigações sociais. Esse estado consiste em nos encontrarmos, e então podemos tomar nossas decisões e agir de acordo com o nosso interior. O que seria a consciência? Para Joseph, a consciência está presente em tudo. O mundo é consciente e seu funcionamento está inteiramente ligado à sua consciência. Se considerarmos que nós todos viemos da Terra, podemos concluir que somos a consciência do mundo, pois viemos dele e voltaremos a ele. Somos sua voz e seu pensamento. E para elevarmos nossa consciência, devemos estar dispostos a pensar na consciência espiritual. Todas as pessoas passam seus dias pensando em suas condições físicas, como vamos nos alimentar, como vamos ganhar dinheiro, entre outros. Mas para elevarmos nossa consciência, precisamos pensar no espiritual. Como falta-nos tempo para pensar em explicações para a nossa existência, nós criamos os mitos. Portanto, a função da mitologia é explicar aquilo que não está ao nosso alcance. E como serão os próximos mitos? Fazendo uma análise, Campbell diz que os próximos mitos poderão trazer a ideia de globalização e de ver a Terra como um todo, sem divisões de nações ou raças, assim como é representada a Terra em uma visão espacial.